Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui em mais um dia para estarmos juntos adorando e glorificando o poderoso nome do Senhor Jesus. É com alegria que neste momento agradeço a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua audiência. E compartilharemos os próximos minutos, as próximas 2 horas, adorando e glorificando o poderoso nome do Senhor Jesus. Louvo ao Senhor pela sua vida, por tudo que Ele tem feito através da sua vida. E eu quero convidar você para que nesse momento nós façamos juntos uma oração, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre o Deus Fala ao Coração desta noite, né? Como já diz o próprio nome do programa, é um momento em que nós paramos para ouvir aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, e eu tenho certeza absoluta que todos nós seremos renovados nessa noite. Então, se você puder, dê uma pausa aí em suas atividades e juntos façamos uma oração pedindo a Deus a continuação dos seus cuidados sobre todos e sobre este programa nesta noite, em nome de Jesus. Pai bendito, mais uma vez, ó Deus, nós estamos em Tua preciosa presença, meu Pai, e Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor amado, obrigado pelo grandioso privilégio de poder Te servir, de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado por Tua bondade, obrigado, meu Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu zelo, obrigado pelo Teu amor. Agradecemos a Ti, ó Deus, por todos que estão acompanhando a programação nesta noite. Que cada um de nós, ó Pai, sejamos renovados, revestidos, fortalecidos para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como já diz o nome deste programa, é o programa onde nós ouvimos Deus falar ao nosso coração. Senhor amado, usa o Teu Filho que vai louvar o Teu nome, os Teus servos que vão participar por meio da linha interativa, mandando a mensagem de áudio, os Teus filhos que estão em casa, Senhor, no trabalho, outros talvez estejam em hospitais, onde quer que acompanhem esta programação, que sejam abençoados por Ti. É o que nós Te pedimos, meu Senhor, e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? De você nos mínimos detalhes. Já começa assim com alegria, ouvindo essa mensagem cantada, né? Sabendo que Deus cuida de todos nós. Escute aí. Só pra te alegrar, eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro marcha pra você passar. E fazer o quê? De você nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Eu faço E desfaço. só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta. Tempo certo. Glórias. Meus amados irmãos, queremos pedir a você que está acompanhando a programação nesta noite, que já compartilhe o link desse culto com seus amigos, com seus vizinhos, com todas as pessoas que estiverem ao seu alcance, não é? Os grupos em que você está inserido, grupos de trabalho, grupos de vizinhos, grupos de família, grupos de compra e venda, onde quer que você esteja inserido, entenda que esta é uma oportunidade que Deus está lhe dando para ser uma pessoa que vai abençoar vidas. Vidas podem ser abençoadas nessa noite através da mensagem, através do link da programação que você vai estar enviando. Amém? Então envie para elas, faça com que elas também recebam essa palavra. Lembrando que nós, tanto o IADPE Oficial como o Rede Brasil Oficial, estão disponíveis no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mas o Deus Fala ao Coração, excepcionalmente ou de forma muito agradável e direta, está sendo transmitida pelo YouTube. Então acompanhe o nosso programa do YouTube através do seu celular, não é? E seja abençoado e abençoe vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha aí. Porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, Você
Você só vai dizer, isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Natureza Fazer leão com fome e ignorar a presa. presa. É coisa do meu Deus, abrir porta trancada. Responder oração de crente de madrugada. Madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora. Mudar de vez, a tua história. não tente entender. Apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando o extraordinário então acontecer. E vai acontecer. Não tem que entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, Você só vai dizer, isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. é coisa do meu Deus. O gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Fazer leão com fome de ignorar a presa. É coisa do meu Deus. Aleluia. Abrir porta trancada. Responder oração de crente de madrugada. Tirar a depressão. Jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender. Apenas Acredite que a vitória é certa. acredita. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando o extraordinário então acontecer. E vai acontecer, não tente entender. Porque Deus é mistério. Dentro de mistério. É um negócio interessante, né? A licença poética permite isso, não é? Mistério dentro de mistério. Vai entender o trabalhar de Deus, não é? Meus amados irmãos, você que quer mandar sua mensagem de áudio para nós, vai aparecer na sua tela aí o número, que é o 99226-6009. Repetindo, sempre usando o DDD 81, 99226-6009. Amém? Meus amados irmãos, chegou o momento em que eu quero lhe convidar para que possamos juntos ler um texto da Palavra de Deus. E eu lhe convido neste momento a abrir a sua Bíblia. Se você tem na sua mão aí um exemplar da Bíblia como este aqui, faça uso dele agora, não é? Use a sua Bíblia para que nós possamos alimentar a nossa alma através dos escritos sagrados. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, não é? E a gente sabe que todas as vezes que lemos esta palavra, a nossa alma se sente, na verdade não se sente, a nossa alma ela é alimentada. Então convido você para que nesse momento dê uma pausa aí em suas atividades. Se você puder, claro, pegue a sua Bíblia para que nós possamos juntos ler a palavra do Senhor Jesus. Se você tiver a Bíblia, faça uso dela. Se você não tiver a Bíblia, você pode usar um aparelho eletrônico, não é? Pode ser o seu smartphone, pode ser o seu tablet, pode ser o seu notebook e você acompanha a leitura. Mas se porventura nenhum recurso desse estiver disponível, o texto vai aparecer na sua tela. É Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor Jesus. O texto está na sua tela. Acompanhe conosco. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como tu creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Gratos a Deus estamos pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por esse texto que lemos, essa palavra que nos alimenta e nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos, o texto que nós lemos, que também é retratado no Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, nós encontramos a palavra do Senhor trazendo para nós uma situação um tanto quanto incomum. Um homem de alto padrão, um homem do alto escalão social, rogar por alguém que não pertencia ao seu mesmo nível. Encontramos nesse texto, meus amados irmãos, várias lições. Encontramos nesse texto pessoas que nos chamam a atenção e nos convidam a fazer uma análise desse texto. É claro que a palavra do Senhor Jesus, sendo esta palavra viva, poderosa e eficaz, nós entendemos que quando lemos esta passagem, tanto aqui em Mateus como também em Lucas, eu quero destacar somente uma fala. É possível até que eu já tenha em algum outro Deus Fala ao Coração, já tenha falado sobre esse texto. Mas eu quero destacar uma fala aqui, aonde no capítulo 8, versículo de número 9 do Evangelho de Mateus, o texto diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Queridos, eu quero destacar justamente esta parte em que este homem frisa e procura deixar ali claro que ele não estava disposto a sair diante de Jesus sem uma resposta que lhe trouxesse satisfação. O homem, como o próprio texto diz, e ele deixa isso claro também, era um homem que tinha um comando. Como a própria palavra centurião já sugere, este homem ele tinha uma identificação de líder, de pessoas que eram soldados que estavam à disposição da guarda. O termo centurião faz referência a um grupo, ou melhor dizendo, ao líder, na verdade, de um grupo de 100 pessoas, ou 100 soldados. E aí, quando nós falamos sobre este centurião, nós estamos compreendendo que ele, em particular, era um homem que estava disposto a buscar uma resposta para as suas necessidades. Estava disposto a buscar uma solução para os seus problemas, para aquilo que lhe incomodava, que lhe trazia desconforto. Este homem, ele por ser, como já disse, um representante da guarda militar, e pontuando aqui que não era qualquer guarda militar, era a guarda militar romana. Um homem que tinha essa classificação de centurião. Ele era um homem que ele era considerado, na verdade, como uma espinha dorsal das legiões ou daqueles grupos que estavam dispostos a garantir a segurança dos romanos. De modo que quando eles tinham essa classificação de serem responsáveis por uma quantidade expressiva de soldados, e esses homens sabiam muito bem o que era ter domínio, o que era dominar,
o que era ter controle sobre algumas pessoas. Ele sabia que, até porque isso fazia parte do seu cotidiano, o comando, a disciplina, o posicionamento, tudo isso estavam relacionados à sua função como centurião. Esses homens, eles tinham essa responsabilidade de comando, de disciplinar e de se posicionar, claro que todas as vezes que fosse necessário. O centurião era um homem profissional e todos esses homens concluíam, ou quase todos eles, quase que em sua totalidade, eles concluíam a carreira recebendo uma homenagem por mérito e bravura. Eram homens que tinham, sim, a sua identidade. E como ele mesmo disse, eu sou homem sob autoridade. Eu tenho domínio, não é? Eu tenho alguém que me obedece. Aí existe algo interessante, é que o texto diz que ele diz assim: e eu digo a estes soldados que estão debaixo da minha autoridade, vá e ele vai. Vem e ele vem. Faça isso e ele o faz. Aquele homem estava diante de uma outra autoridade, que, claro, era muito superior a toda e qualquer autoridade que viesse a existir naquela época, que já existiu e que talvez ainda exista. Ele estava diante do Senhor Jesus Cristo e ele conhecia a forma, o modelo de liderança, porque ele estava diante do maior líder de todos os tempos. Por isso que ele reporta-se ao Senhor dizendo: olhe, eu sei o que é comandar, eu sei o que é dar uma ordem, eu sei o que é dizer faça isso, porque eu estou acostumado a dar ordens. Mas ele dizia com essas palavras: eu dou ordens, e as ordens que eu dou, elas me atendem aqui. Eu posso dizer a um soldado desse: pegue uma arma, uma espada, uma adaga e vá à batalha, e ele vai. Me defenda, e ele me defende. O que eu puder controlar sobre esses soldados, eu os controlarei. Mas o problema que eu estou enfrentando não diz respeito ao humano apenas. É claro que eu tenho lá na minha casa um homem que me serve, trabalha comigo, e por este homem eu tenho grande apreço. O texto diz que ele diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, expondo a Jesus as suas necessidades. Talvez para os que estivessem ao redor era uma exposição desnecessária. Mas aquele homem conhecia a necessidade que o seu servo tinha. E ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. São dois tipos de problemas que este homem tem. Ele tem o problema da paralisia e ele tem o problema do tormento, da perturbação. O problema da paralisia atingia o corpo do homem e lhe deixava imobilizado. O problema do tormento tirava do homem a paz interior. E nenhum desses dois problemas estavam disponíveis para serem resolvidos por aquele centurião. E aí eu quero abrir um parêntese neste momento. E talvez eu esteja falando para alguém que disponha também, que tenha autoridade, alguém que lidere, alguém que tenha o domínio sobre um grupo, sobre algumas pessoas. Talvez eu esteja falando para alguém neste momento que é um líder, que tem posição, mas que está defronte de uma situação que não consegue resolver. O problema daquele homem não era dele propriamente, mas era um problema que atingia alguém que estava próximo a ele.
E aí eu digo a você neste momento que a autoridade que você tem, ela precisa estar reconhecendo que existe uma autoridade maior. É justamente essa a posição, fechando parêntese, é justamente essa a posição que este homem toma. Eu tenho autoridade, mas o Senhor é uma autoridade que está acima de mim. O prestígio do centurião era muito grande. Esses homens, eles tinham um respeito elevadíssimo. Não era à toa que a maioria deles, quando concluíam a carreira, eles terminavam recebendo diversas honrarias. Porém, no campo da humanidade, sempre há uma barreira que nos impõe limites. Todo homem, por mais poderoso que ele seja, por mais influente que ele seja, por mais articulado que ele seja, ele vai encontrar alguma coisa que lhe coloque limites. Queridos irmãos, quando o homem entende o seu limite, ele abre espaço para que alguém mais poderoso do que ele comece a trabalhar. Esse homem certamente, antes de buscar Jesus, é possível, o texto não deixa isso claro, mas eu posso imaginar assim. É possível que ele tenha ido buscar outros recursos, é possível que ele pensou em fazer outras coisas, e talvez nessas tentativas houve uma frustração, uma decepção, o êxito não foi alcançado. Então ele disse assim: olha, eu agora tenho a alternativa de buscar a Jesus. Eu não tenho mais para quem recorrer. Eu não tenho mais para onde ir. Lembra que eu falei em instantes atrás que todo homem, por mais influente, poderoso, articulado que ele seja, ele vai chegar a um ponto em que ele vai reconhecer que ele tem limites. E ele demonstra isso, esse centurião demonstra isso. Ele diz: olhe, eu sou homem que tenho pessoas que também obedecem ao meu comando. E as ordens que eu dou, eles as cumprem. Então, eu não preciso que o Senhor vá lá debaixo do meu telhado, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Veja o que diz o texto. E o centurião respondeu, antes disso, no versículo número 6, ele disse, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. O Senhor está em um nível, com essas palavras, o centurião basicamente dizia o seguinte: o Senhor está em um nível de autoridade que eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. E aí esse homem, ele tira a roupa da autoridade e veste a roupa da humildade. E me permita a fala, o que muitas vezes falta é isso. É o reconhecimento de que por mais influentes, de que por mais articulados, de que por mais conhecimentos que tenhamos, nós somos limitados. E precisamos reconhecer isso publicamente. Precisamos reconhecer isso diante de Deus, porque na época do determinismo, as pessoas se posicionam diante de Deus como se Deus fosse o ser humano e eu fosse Deus. É como se as pessoas fossem deuses, criadores, e Deus fosse uma criatura.
E dizem, eu determino que isso aconteça, eu ordeno que isto aconteça, eu determino que o Senhor faça, eu ordeno que o Senhor faça. E na verdade é o inverso. Nunca foi sobre nós termos autoridade, comandarmos, termos poder, não. É sempre sobre Deus, porque é dele que emana todo o poder. Ele tem todo o poder. Não sou eu quem determino como as coisas devem acontecer. É Ele quem determina como tudo acontece no tempo dele. Não é sobre você ter poder. É sobre o poder que Deus tem. Porque o poder que você tem, talvez, o conhecimento que você tem, a força que você tem, ela é limitada. Ela é limitada. Esse homem ensina isso a todos nós. Às vezes, é preciso tirar a roupa da autoridade, é preciso tirar a roupa da soberba e vestir a roupa da humildade, do reconhecimento, do quebrantamento. Essas são as diversas lições que estão relacionadas nesse texto. O homem disse, Senhor, eu sou homem sob autoridade, eu sei o que é comandar, mas agora eu estou diante de uma situação que eu não tenho domínio sobre ela. Eu não posso gerenciar esta situação a ponto de resolvê-la. Eu não tenho este controle, eu preciso do Senhor para que o Senhor resolva isso. Eu preciso do Senhor para que essa situação tenha o desfecho correto. Ele está lá na minha casa, aleijado, paralítico e atormentado. E eu não sei como resolver o problema. Eu nem posso dizer assim a ele, te levanta e anda, e nem posso dizer à alma dele, tenha paz, espíritos de perturbação saiam. Não tenho. Aí Jesus disse, mas eu posso. Eu posso. Veja o que diz o texto. No versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 2 problemas precisaram ser solucionados. Um foi que aquele homem, ele estava revestido de uma autoridade que lhe pertencia por ser um centurião. E o texto nos diz ainda que ele tinha com ele a fé que se sobrepõe à religiosidade. É preciso ter um reconhecimento e acreditar, ter fé que Jesus pode fazer. Eu já disse aqui reiteradas vezes diversas vezes de que aquele texto do pai que vai rogar pelo filho que era uma hora lançada no fogo, outra hora lançado na água, espumava, se rebatia, revolvia-se. E o texto diz assim, Senhor, e ele olha para Jesus e diz, Senhor, se tu podes, faze. Jesus diz, não é se eu posso, é porque eu posso tudo. O problema é se você crê. Então, Jesus estava dando uma lição a todos que estavam ali, de que é preciso vestir-se de humildade e sair desse campo acorrentador chamado religiosidade. Servir ao Senhor com alegria e entender que Ele é aquele que opera o milagre certo e na hora certa. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá trevas e ranger, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito.
e naquela mesma hora o seu criado sarou. A fé que aquele homem tinha foi o necessário para que ele pudesse desfrutar do milagre de Deus para a sua vida. O texto diz assim: e naquela mesma hora seu criado sarou. Veja como diz esse último versículo dessa leitura, lá em Lucas capítulo 7. Ele diz assim, no capítulo 7, versículo 10: e voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Enquanto Jesus conversava com aquele centurião, o homem foi curado da sua enfermidade na hora que Jesus liberou a palavra de cura. E aí é interessante frisar o seguinte: porque então aquele homem disse: eu também sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens. É porque ele estava dizendo: olha, Jesus, o Senhor tem poder de expulsar os demônios daqui de onde o Senhor está. O Senhor tem o poder de curar o meu criado lá onde ele está, daqui de onde o Senhor está. Ele estava dizendo: o Senhor tem autoridade, o Senhor tem domínio, o Senhor manda, o Senhor determina no céu, determina na terra. Todas as hostes espirituais obedecem ao teu comando. E quando Jesus dá ordem, o criado que estava lá foi curado, apesar de Jesus ter ido à casa daquele homem, mas a cura aconteceu na hora em que Jesus falou. Então, queridos irmãos, todos nós precisamos entender esta verdade, que toda autoridade se desfaz diante do Senhor Jesus Cristo. Toda autoridade se quebranta diante do poder do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei em que estado você está nessa noite. Não sei se você está bem psicologicamente, não sei se você está bem emocionalmente, não sei se você está bem fisicamente, mas a verdade é, Jesus tem a saída para o teu problema. Uma palavra dele pode mudar a tua história. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus, nós vamos bendizer ao seu nome. Nosso querido irmão Miguel Felipe estará louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. E você, enquanto ele louva, reflita, vista a roupa da humildade e receba o milagre que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Nosso amado irmão Miguel estará louvando ao Senhor. Meus irmãos, paz do Senhor, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus neste momento, amém? Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um
confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Sou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Glória a Deus! Estamos de volta, meus amados irmãos, com muita alegria para continuar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero pedir a você que está acompanhando a programação mais uma vez, se você puder, compartilhe o link dessa programação, meu amado irmão. Abençoe vidas, seja um canal de Deus para abençoar pessoas, não é? Neste momento, muitas pessoas estão precisando ouvir uma mensagem, uma palavra, e você é este canal que Deus quer usar para abençoar. Em especial agora, que nós vamos para aquele quadro que você fica esperando para ouvir os relatos. E quais são os relatos? No quadro Deus de Milagres. A paz do Senhor, me chamo Elisângela, sou residente de Paulista. Estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. No ano de 2014, eu estava me preparando para o meu matrimônio, juntamente com o meu noivo, na época hoje meu esposo, irmão César, e nós estávamos na organização, Deus estava nos guiando para fazermos o nosso enlace matrimonial. No final do ano de 2014, o meu esposo ele foi desligado da empresa que ele trabalhava, mas até o momento tudo estava seguindo conforme os nossos planos. Tudo estava dentro daquilo que a gente estava planejando, daquilo que a gente estava se programando e ia tudo bem. Mesmo com a porta se fechando, nós estávamos confiantes que tudo daria certo, porque nós estávamos bem organizados, bem planejados. Quando chegamos ao ano de 2015, nosso casamento estava agendado para o mês de março. No mês de janeiro, eu comecei a sentir no meu corpo uma espécie de dormência. Acredito que no terceiro sábado de janeiro, eu estava indo à igreja e comecei a sentir uma dormência nas minhas pernas, né? De início, eu não dei muito crédito, mas com o passar dos dias, das semanas, ela foi se agravando, foi tomando conta de todo o meu corpo e eu não entendia o que é que estava acontecendo. Eu fui a vários médicos, vários especialistas, cardiológico, clínico geral, neurologista, e ninguém conseguia identificar o que é que estava acontecendo. Muitos diziam que era ansiedade por conta do casamento, mas eu sentia que não era. Eu sentia que Deus estava permitindo eu passar por aquele momento, aquele deserto, para me dar mais uma experiência, para eu provar mais uma vez da sua fidelidade, do seu amor e do seu cuidado. Até então,
tudo estava debaixo das minhas organizações, da minha direção, mas eu precisava experimentar a confiança inteira no Senhor. A igreja, naquele período, se mobilizou em oração. O nosso coordenador, na época, visitou a minha residência, me ungiu com o óleo da unção. Naquele momento, eu pude sentir um refrigério da parte do Senhor, de que Ele estava cuidando de todas as coisas na minha vida. Foi aí que, com o passar dos dias, o passar dos meses, passei o mês de fevereiro, todo nesse processo, o Senhor, Ele estabeleceu na minha vida o seu querer. E quando começamos a entrar no mês de março, senti que aquela enfermidade, mesmo não diagnosticada, ela começou a amenizar, porque ela tinha tomado todo o meu corpo, até o meu pescoço. Eu não conseguia andar, eu não conseguia me mexer, eu estava impossibilitada de fazer as minhas atividades diárias completamente. E quando nós entramos no mês do casamento, eu questionava o Senhor, eu dizia, mas Senhor, e agora? Como será? Eu estava tomando calmantes naturais, eu estava tomando medicações, mas nada estava resolvendo, nada estava dando jeito. E assim como o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o supridor, Ele conhece o que nós precisamos e o que cada um de nós precisa, Ele sabe como fazer. E foi aí que no mês de março, o mês do cumprimento da promessa, o Senhor chegou em minha vida, me dando tranquilidade e amenizando todos os sintomas que estavam sobre a minha vida, glória a Deus. E eu pude realizar o meu matrimônio com o meu esposo no dia 28 de março de 2015, onde esse ano completamos 10 anos desta promessa. E no mesmo mês, o Senhor abriu uma porta para o meu esposo que se estende até hoje. Então, o que faltava ou o que precisava era de confiança. Eu precisava deixar de crer com as minhas próprias forças, com as minhas próprias habilidades e depositar no Senhor toda a confiança, depositar no Senhor toda a minha história e crer que o Senhor tinha o melhor e tem sempre o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe e você possa aumentar sua fé e crer que o Senhor, Ele suprirá toda a sua necessidade, porque para o nosso Deus nada é impossível. Amém. Amém, glória a Deus. É sempre bom ouvir os relatos dos servos de Deus de bênçãos alcançadas. E como os irmãos já estão acostumados ou se acostumando, não é? Esse quadro revela o Deus que faz milagres em todos os tempos. Não foi somente no tempo do Antigo Testamento. Não foi somente na época dos profetas, não é? Dos patriarcas, dos sacerdotes, dos reis, dos juízes. Não. Não foi apenas também no tempo, na época dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, na igreja primitiva, não. Jesus opera milagres ainda hoje. Você ouviu este relato? O Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, o Deus que entra em cena quando todos os recursos se acabam, Ele aparece para revelar a sua glória. Quando todos dizem não há mais jeito, não tem mais solução, Jesus chega e faz para mostrar que Ele é o Deus que faz. Isso tem muito a ver com a leitura que nós fizemos. O centurião disse, olha, eu não tenho mais para onde ir, o camarada está lá, está paralítico e atormentado, e eu não sei mais o que fazer. Em outras palavras, só um milagre pode restaurá-lo. Jesus disse, eu vou lá operar esse milagre. A minha palavra opera o milagre. Então, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, ao ouvir o relato deste milagre que o Senhor operou, creia que Deus faz aquilo que você não pode fazer. Deus opera aquilo que você não pode operar. Deus trabalha naquilo que você não pode trabalhar. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E meus amados irmãos,
entendendo que Deus faz e opera aquilo que nós não podemos operar, nós vamos seguir glorificando a Deus, exaltando o seu nome, bendizendo aquele que era, que é e que será de eternidade a eternidade. Você que está ligado na programação, você que está ligado no Deus Fala o Coração desta noite, você que já ouviu a palavra, já ouviu nosso amado irmão Miguel louvar ao Senhor com um hino, você vai ouvir ele louvar ao Senhor com mais 2 hinos. Mas enquanto o servo de Deus está louvando, você com alegria, deleite a sua alma, entregue-se ao Senhor, deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida e que as suas ações sejam sempre controladas por Ele. Deus é o Deus de milagres. Amém? Vamos ouvir o nosso amado irmão Miguel Felipe louvar ao Senhor com 2 hinos. Amém, pastor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, o inimigo tem
nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Amém? Meus amados irmãos, com muita alegria, nós ouvimos essas duas belas canções que o servo de Deus esteve adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E você que não mandou a sua mensagem de áudio ainda, eu quero lhe dizer que dá tempo, não é? Está aí na sua tela o número, que é sempre usando o DDD 81. E você vai mandar para o DDD 81 99226-6009. Repetindo, 81 99226-6009. Mande a sua mensagem, não é? Será um prazer poder ouvir o seu áudio aqui nesta noite. E eu tenho certeza absoluta que você tem algo para compartilhar com a gente. Um pedido de oração, um agradecimento. E quem sabe até você que não serve a Jesus ainda, essa é também uma oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo. E faça isso. Nós estamos aqui para lhe ouvir em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegou aquele momento em que nós vamos ouvir os servos de Deus que já mandaram a sua mensagem de áudio. Nós vamos começar ouvindo agora o primeiro áudio vindo aqui da cidade de Goiânia. Pai do Senhor, sou o irmão Severino Rodrigues, moro aqui em Goiânia. Eu quero pedir oração por mim e para toda a minha família. E quero ouvir um salmo em nome de Jesus, amém? Amém, irmão Severino Rodrigues, na cidade de Goiânia. Enviamos saudação ao pastor Joabe Fortunato. Deus abençoe o pastor Joabe, toda esta belíssima igreja aí na cidade de Goiânia. Pastor Joabe Fortunato é o pastor que ajuda o nosso amado pastor presidente na cidade de Goiânia, que também faz parte da mesa da convenção. Deus abençoe o pastor Joabe. E o nosso amado irmão pediu um salmo, não é? E eu quero deixar para o servo de Deus o Salmo 37 e o versículo de número 25, que diz assim: Fui moço e agora sou velho,
mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Vamos agora ouvir o segundo áudio. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Aqui é Carlos, estou aqui no serviço, estou aqui escutando a palavra do Senhor Jesus Cristo e venho pedir que orem por mim, pela minha família, para que Deus venha fazer a vontade dele. Amém, irmão Carlos. Deus abençoe o senhor, que está aí ligado na programação. Deus abençoe a sua família também e a todos da sua casa poderosamente, né? Deus é o Deus que ajuda aqueles que sempre têm uma necessidade, que fazem as suas petições. E o Senhor, meu amado irmão Carlos, não ficará de fora da bondade de Deus, é claro. O Senhor será alcançado de forma contínua por esta bondade. Vamos para o próximo áudio. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a irmã Shirley da Mangabeira. Eu venho aqui pedir oração para da minha saúde e da minha irmã em Cristo, a irmã Silvânia, para Deus chegar com vitória em nossas vidas. Assim como o Senhor quiser, eu agradeço. Amém, irmã. Amém, irmã Shirley. Deus abençoe a todos os amados irmãos aí na Mangabeira, Olinda, não é? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu acredito que a Mangabeira faz parte da área 6, né, Tabajara. Deus abençoe os amados irmãos aí. O evangelista Otávio Francisco também. Que o Senhor abençoe a todos os servos de Deus. E tem muita gente ligada na programação. E eu quero enviar também uma saudação aos meus amados irmãos do PROAT. Todos os amados irmãos do PROAT em todo o estado de Pernambuco, em especial aos irmãos do PROAT da área 52, né? Os meus amados irmãos lá de Terra Mar, o irmão Alexandre e a irmã Gleice, lá na congregação em Guruji 2, a nossa irmã Cleide, o diácono Adeildo, na congregação em Guruji 1, a irmã Mira, Deus abençoe, na congregação em Terra Mar, o irmão, ou melhor dizendo, incorporando a irmã Adriana, e o seu esposo, irmão Josias. Na congregação em Pontezinha 3, a irmã Eliane e a irmã Dinamérica, a irmã Roselana, a irmã Dinamérica e as demais, não é? Na congregação em Pontezinha, a nossa querida irmã Marinalva, né? Deus abençoe a irmã Nalva, conhecida por todos ali como irmã Nalva, e a toda a direção. Na congregação Jardim Progresso, o presbítero, ou melhor dizendo, a nossa irmã Égila. Deus abençoe a todos os servos de Deus que cooperam ajudando o PROAT, que é esse grupo forte. Apesar da idade, não é? Apesar do PROAT ser considerado por muita gente como um grupo fragilizado por conta da idade, mas é um grupo vigoroso quando se trata do serviço ao reino, não é? Eu, particularmente, sou um admirador dos irmãos do PROAT, porque não há uma atividade em que eles sejam convidados a participarem que eles não estejam lá e vão com alegria, não é? Mesmo muitos deles, às vezes, enfrentando as limitações do tempo, não é? Como já disse, a fragilidade do corpo, que já não é aquele corpo de uma pessoa que tem 40 anos, que tem 50 anos, já tem muitos 70, 65, 70. E, querendo ou não, o tempo impõe certos limites, mas eles não parecem não sentir isso, ou pelo menos se sentem e não demonstram com muita facilidade. Eles estão lá no culto, louvando com alegria, não é? Então, Deus abençoe a todos os amados irmãos do PROAT, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudação também a todos os jovens da área 52, Deus abençoe a todos os presbíteros que dão assistência à congregação ali na área 52, ajudando o nosso amado pastor presidente. Que o Senhor recompense a cada presbítero, diácono, auxiliar, membro, congregado, que todos sejam abençoados por Deus de forma contínua. E assim vamos ouvir o próximo áudio em nome do Senhor Jesus. Boa noite, eu me chamo Nayara, sou de Peixinhos, Olinda. Gostaria de pedir oração para mim, que sofro de ansiedade e acabei de ter uma crise, para o meu esposo, Guilherme, para toda a minha família. Que Jesus possa me curar dessa enfermidade, desse mal. Somos recém-convertidos. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Nayara, não é? A todos os amados irmãos aí em Olinda. E é interessante que a nossa amada irmã falou, ela fez questão de dizer que é nova convertida no Senhor Jesus. E não só para o novo convertido, para todo crente, não é? Existem essas crises que afetam, como já disse, não somente aqueles que chegaram na fé agora, mas aqueles que já servem a Jesus há um bom tempo. E eu digo sempre que para combater o problema da ansiedade, é preciso que nós façamos aquilo que a Bíblia nos ensina. E o que é que a Bíblia nos ensina?
Veja aí o que diz a palavra de Deus, que trata sobre essa questão da ansiedade, não é? Porque quando a gente fala do problema da ansiedade, ele cuida da gente. Eu me lembro, eu sempre falo isso, no capítulo número 5, versículo número 7, diz assim, da primeira epístola que Pedro escreveu. Disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não vou dizer que os discípulos tiveram uma crise de ansiedade. Eu não tenho, talvez, respaldo para isso. Mas o comportamento deles deixava algo nesse sentido aparecer ou transparecer. Porque eles perguntam a Jesus a respeito do mantimento, de como seriam eles mantidos, não é? De como é que eles iriam sobreviver. Eles dizem, Senhor, como é que nós sobreviveremos? E aí eles perguntam a Jesus como é que eles ficariam se alguma coisa lhe sobreviesse, se alguma dificuldade lhe ocorresse. Eles perguntam a Jesus o seguinte, Senhor, como é que ficaremos se alguma coisa difícil nos ocorrer? E meus amados irmãos, esse sentimento, ele mexe muito com todos nós, mexe muito com cada um de nós. A Bíblia nos diz, no capítulo 6 de Mateus, versículo de número 24, diz assim, a partir do versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Versículo 25. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe, que necessitais de todas as coisas. Aí o verso 33 nos dá a receita. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, meus amados? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Vamos ouvir mais um áudio. Paz do Senhor. Meu Amém. nome é Miriam, eu moro na Bomba do Emetério. Eu queria pedir ao irmão, em nome de Jesus, um versículo da parte de Deus. Peço que o irmão, em nome de Jesus, ore pela minha família e pelos meus filhos. Fique na paz e Amém. Deus os abençoe. Amém, irmã Miriam. Quero deixar para a senhora um versículo aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 11, 12 e 13.
Não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos ouvir mais um áudio. A paz do Senhor. Amém. Aqui quem está falando é a irmã Lúcia, de Jardim Piedade. Eu estou pedindo uma oração para minha família, para mim que vivo doente, tem problema de diabetes, para que Deus venha me curar dessa doença, e pedindo oração para minha neta. Que o irmão apresente ela na mão do Senhor. O nome dela é Jéssica Bezerra. Fique na paz. Amém, minha amada irmã Lúcia, de Jaboatão dos Guararapes. Deus abençoe a senhora e Deus cuida da senhora e cuida também dos seus, não é? Deus cuida da sua vida, Deus cuida daqueles que estão sob a sua responsabilidade e Deus faz com que todos eles desfrutem do seu cuidado sempre, não é? Deus é aquele que cuida da minha vida e da sua vida. Deus é aquele que vela por mim e vela pela senhora. Eu, nesse momento, antes de concluirmos, estamos chegando ao final de mais um Deus Fala ao Coração, mas é preciso dizer também nesta noite que, além dos textos que foram lidos aqui, a humanidade, e em especial na época em que nós estamos vivendo, os dias de hoje, onde as guerras estão sendo deflagradas, não é? Em vários lugares do mundo, no Oriente Médio, na Europa, em vários lugares, está se arrastando até a América. Então, a gente está percebendo que toda essa situação no nosso país hoje, essa crise econômica, essa crise institucional, não é? Crise moral, não é? Fraude em quase todos os segmentos do governo, do Brasil, do nosso país. E isso tem gerado uma certa ansiedade no coração de muita gente. Muitas pessoas estão preocupadas, mas eu quero dizer a todos vocês que, independente do caos que se estabeleça em qualquer que seja o setor, no Brasil ou no mundo, Deus está no controle da situação. Deus está no domínio da situação. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E a gente sabe que a qualquer momento tudo isso pode encerrar. A Bíblia diz que os discípulos disseram assim a Jesus: que sinais haverá na tua vinda? Jesus disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Aí Jesus disse: portanto, haverá nação contra nação, reino contra reino, pais contra filhos, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares da terra. Então nós temos visto tudo isso. O que falta agora é só a trombeta tocar e a igreja ser chamada para a eternidade. Nós não podemos esperar coisas boas desse mundo aqui mais. Nós não estamos aqui para ficar. Nós estamos aqui de passagem. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E não espere que as guerras cessem. E não espere que as dificuldades se acabem. E não espere que esta crise que afeta o Brasil e o mundo, ela desapareça num estalar de dedos. De forma alguma. Jesus precisa que o mundo tenha esse sentimento de que a igreja é a conservação deste mundo. Como foi demonstrado aí até de forma pejorativa por alguns segmentos de comemorações aí culturais, colocando famílias em lata de conserva. E eu preciso dizer aqui neste dia que a igreja sim é a conserva do mundo. A igreja sim é que está conservando esse mundo, porque depois que esse Jesus tirar a igreja daqui, nada mais sobrará, nada mais restará. Então, o que sustenta esse mundo de pé ainda é a igreja. E Jesus está perto de vir nos buscar. E quando isso acontecer, aí sim, nós estaremos livres de toda e qualquer limitação imposta pelo mundo aqui. Então, mantenha sua fé. Conserve-se firme diante do Senhor Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por este programa. Eu quero convidar você para que nesse momento fiquemos, se você pode, fique em pé e a gente vai fazer uma oração agradecendo ao Senhor este culto, este programa desta noite. Eu quero orar pela sua casa, orar pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e juntos oremos,
pedindo ao Senhor a sua bênção. Após a oração, o nosso amado irmão Miguel fará suas considerações, seus agradecimentos e estará louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? Ore comigo. Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos em tua poderosa presença, Senhor. Te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o teu poderoso nome, Senhor Jesus. Apresentamos a ti cada pedido de oração que foi feito. Cada servo teu, Senhor, que pediu pela família, que pediu pelo trabalho, que pediu pela saúde, que todos sejam atendidos por ti em tempo oportuno. Que o Senhor opere em cada vida a sua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor amado, teu filho, irmão Miguel, que veio louvar o teu nome, permanece usando o teu filho como sempre tens usado. A toda a equipe da Rede Brasil, os teus filhos, Senhor, que com alegria trabalham para que este programa ele possa chegar ao máximo de pessoas possível. Senhor Jesus, estende a tua mão no retorno de cada um às suas atividades, ao seu lar. Ó Pai eterno, que a tua mão grande e poderosa permaneça estendida sobre o nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e toda a família do teu servo também seja alcançado pelo teu cuidado. Senhor Jesus, sê conosco. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Meus amados irmãos, o nosso querido irmão Miguel fará as suas considerações e estará em seguida louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade. Gostaria de agradecer ao pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao meu coordenador evangelista Ebenezer Brito, a minha família por todo o apoio e a você que até este momento esteve aqui conosco. Que Deus continue abençoando a tua vida. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mesmo assim me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais
jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. O que eu tenho Ele me deu. O que eu tenho Ele me deu.